Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou convidá-los a fecharmos os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais. Vamos nos conectar primeiramente com o nosso anjo de guarda, esse amigo que está conosco desde o dia de nosso nascimento. Vamos agradecer toda a intuição, todo o carinho, toda a proteção e a presença amiga na nossa vida. Nosso anjo guardião nos conduz até a presença de Maria, nossa mãezinha, mãe de toda a humanidade, mãe do Mestre Jesus, que nos acolhe e nos cobre com seu manto de luz e nos ajuda a lidar com as nossas aflições, nossos medos, nossas angústias, nossas dores, como só uma mãe sabe fazer. Maria nos conduz até a presença do seu Filho, nosso Mestre e Irmão maior, Jesus, que nos recebe de braços abertos, um largo sorriso no rosto, muito feliz de estarmos aqui reunidos em nome dele. E pedimos a ele que nos ajude nessa tarefa tão difícil de reforma íntima. E reforçamos o nosso compromisso de tentarmos a cada dia sermos melhores que o dia anterior. E Jesus nos conduz até a presença de Deus, nosso Pai misericordioso e Criador de todas as coisas e todos, a quem, de joelhos espiritualmente, direcionamos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livre-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui, mais uma vez, para falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E, como sempre, uma responsabilidade. Eu hoje gostaria de comentar sobre um tema, mas antes, até para não influenciar o pensamento de vocês, eu vou falar de uma historinha, de uma percepção que tive há alguns dias, verificando o YouTube, né? Eu encontrei um rapaz, ele tem um canal que ele faz coberturas de viagens de baixo custo, então ele vai para todos os lugares do mundo, fica algum tempo aí, né, nesses lugares e ensina a gente a gastar bem pouco, né? E esse rapaz, ele tinha um seguidor que morava na África e fã dele, etc e tal, e aí ele resolveu visitar esse rapaz, se hospedar na casa dele. E quando ele lá chegou, ele se deparou com uma situação muito difícil, de fome, de privações diversas. E aí esse rapaz, no vídeo ele falava, não, mas eu vou fazer a mãe do rapaz estava junto, né? Vou fazer uma compra para a senhora, vamos ajudar, vamos resolver. E aí ele foi pegar um barco, um trecho lá de bicicleta, enfim, fizeram várias, até para demonstrar a dificuldade que é até para achar o mercado ali, né? E aí ele comprava, no vídeo ele mostrava, né? Vou comprar Danone para as crianças, vou comprar molho de tomate para a senhora, vou comprar não sei o quê, e mostrando o tempo todo no vídeo, né? O que ele estava comprando para levar. E aí ele fez a compra lá, quando chegou, entregou nas mãos da mãe do rapaz, que de imediato ela caiu de joelhos aos pés dele. E muito agradecida, muito emocionada. Eu nunca tinha visto tanta fartura. E assim, muito feliz, né, o rapaz também. E aí, tudo isso sendo filmado e na rede nacional, né, rede mundial, na verdade. E aí, o que eu convido a todos a refletir? Tá certa a atitude desse rapaz?
Ele ajudou, louvável. Mas está certa essa atitude dele de expor a ajuda que ele deu, expor a pessoa em situação de miséria, expor todo o contexto. Ele não poderia ter ajudado anonimamente, ele não poderia ter feito algo que não trouxesse tanta humilhação. E é muito complicado quando a gente fala dessas coisas, porque muita gente pode até dizer, Eduardo, mas pelo menos ele ajudou, e quanta gente que poderia ajudar e não ajuda. É verdade, mas ainda assim eu penso que ajuda, ela tem que ser sem humilhar. E aí nós vamos ao tema do dia, que é o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saibas a vossa mão esquerda o que dá à direita, fazer o bem sem ostentação. E essa é a minha opinião, ok? Enfim, o capítulo está aí, mas com relação ao rapaz é uma opinião própria, cada um tem o direito de entender como quer. E está em São Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4, o seguinte: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Assim disse Jesus. E isso nos volta de novo ao tema, porque nós, quando fazemos o bem para alguém, nós precisamos fazer isso de uma forma anônima, ou quando não é possível anônima, de uma forma que não humilhe, de uma forma que respeite a situação que a pessoa vive. Porque a gente tende a querer ser visto como bonzinho. A gente gosta, é muito legal que as pessoas, nossa, como o Eduardo é legal, ele doa a cesta básica para o centro, que vai ajudar a família carente. Gente, no meu caso pessoal, eu acho que eu faço muito, muito pouco pelos meus irmãos. Porque eu só dou aquilo que me sobra. Eu estou tentando desenvolver isso, tentando melhorar. E assim todos nós devemos. Porque o que tem valor é aquilo que você dá de coração e sem esperar nada em troca. Essa situação que eu relatei também do influencer, ela nos leva a uma outra reflexão, que quando a gente olha do lado, a gente percebe que tem pessoas em situação muito pior que as nossas, que nós tendemos a reclamar, e a reclamar, e a reclamar, e nunca estamos contentes com nada, mas no final das contas, a gente tem tudo. A gente tem condições de morar, tem condições de se alimentar. Quantas pessoas não têm um remédio para um problema, não tem uma situação. E é muito difícil, claro, quando a gente tem um problema, a gente se isentar das nossas dores e pensar, irmão. Mas na verdade é isso que nós devemos fazer. E quando a gente ajudar alguém, a ajuda ela tem que vir do coração, realmente. Porque, na minha opinião, de novo, esse rapaz ele ajudou, mas quando ele expôs isso, porque isso obviamente é ganhar views, ganhar visibilidade, ganhar... É óbvio que sim, tá? É a mesma história daquela doação para bater no imposto de renda. É uma doação com segundas intenções. Não que no coração dele ele não tivesse essa boa vontade em ajudar. Mas quando você expõe alguém, isso perde parte do efeito. Porque você está tendo a admiração dos homens. E quando você tem a admiração dos homens, você já perdeu parte da admiração da espiritualidade de Deus. Enfim. Então nós precisamos entender que, claro, isso tem a parte positiva, que pode chamar outras pessoas a refletir e a fazer o mesmo tipo de coisa,
Mas ainda assim existem formas e formas de fazer, porque a gente não pode humilhar. E para mim, a situação do jeito que foi, ela é realmente uma humilhação. E quando a gente faz o bem sem ostentação, a gente coloca numa posição sublime, aonde a gente não tem necessidade da aprovação do ser humano. A gente busca a aprovação de Deus. E não no sentido de recompensa, não no sentido de dizer, Deus, eu vou fazer isso, mas ó, me ajuda aqui porque eu sou legal, eu sou bonzinho. Não, a gente tem que fazer sem interesse, seja ele qual for. Nós temos que fazer porque se nós estamos em condição de ajudar, se nós estamos em condição de oferecer a mão a alguém, é porque Deus assim permitiu que nós tivéssemos. E que dentro do nosso acordo reencarnatório, da nossa situação, isso pode estar previsto. Da mesma forma, quando a gente vê o irmão sofrer, a gente não pode dizer, não, ele está sofrendo porque ele está espiando as provas deles e eu não fazer nada. Não, a gente não pode fazer isso, a gente tem a obrigação de ajudar, porque nós podemos estar previstos para estar na vida dessa pessoa, para atuar por intermédio de Deus, sermos os intermediadores, porque Deus, ele coloca as pessoas certas no lugar certo. É assim que Deus age. Então, quantas pessoas elas não doam tanto em público, mas que se não fosse uma visibilidade, uma recompensa, eles não, de repente não doariam nada. Quantas pessoas que não fazem isso? Quantas pessoas que se não fosse para ter nenhuma recompensa não doaria, né? E quando a gente fala para não deixar a mão direita saber o que a mão esquerda faz, significa modéstia. E tem aquela falsa modéstia que ela funciona assim, você não fala declaradamente, mas você deixa escapar um pedacinho ali, ó. E aí alguém que é mais esperto, vai lá, espertinho, vai lá, pega essa informação e joga, mas aí não foi você, foi outra pessoa. Muita gente acha que fazendo isso está se isentando da responsabilidade, o que, na minha opinião, acaba sendo até pior, porque denota premeditação. E com Deus não adianta a gente querer premeditar, a gente querer fazer qualquer tipo de barganha ou enganar, porque Deus sabe o que passa dentro do nosso coração. Às vezes a gente nem sabe, nem nós sabemos qual é a nossa verdadeira intenção fazendo algo, mas Deus sabe. Então, quanto que a gente tem que fazer é realmente fazer de uma forma sincera, de uma forma sem esperar uma recompensa, para que sim, Deus veja o bem dentro do nosso coração. Porque, de novo, se nós estamos na condição de ajudar, é porque assim Deus o permitiu. E também, né, como falei, tem o caso daquele que ajuda e faz quem recebeu se sentir humilhado. Então, às vezes é melhor que eu não tivesse recebido nada, porque a vergonha, a humilhação, elas pode ser pior do que em situações de ter que batalhar, enfim. Não foi, eu acho que o caso desse rapaz, mas foi uma humilhação, mas eu entendi até a intenção dele, mas tem ajudas que realmente humilham muitas pessoas, então isso não tem nenhum sentido. Quando a gente oferece algo sem ostentação, nós temos o duplo mérito, porque além de ajudar, a gente mantém a integridade de quem recebeu, não expõe a pessoa. É isso que a gente quer. Tem uma outra parte aqui, que também está em São Mateus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Vocês acham que Jesus, na sua imensa bondade, na sua evolução, sendo um ser perfeito, não queria propaganda? Porque Jesus era Jesus, independente de quem falasse dele ou não. Jesus não precisava de publicidade porque ele fazia as coisas dele de coração.
E Jesus não precisava que ninguém o recompensasse, porque ele tinha o bem dentro dele. Então, como sempre, Jesus ele esteve na terra para que nós tenhamos um modelo de perfeição a qual devemos seguir. Porque Jesus é o ser mais perfeito que aqui pisou. É Ele que a gente tem que mirar quando a gente pensar em alguma coisa. Então, nós tendemos a ter caridade aí em momentos de grandes catástrofes. Vamos pensar a pandemia, né? Todo mundo ficou bonzinho, começou a ajudar. Mas quantas pessoas que fizeram doações anônimas, né? Tem o caso aí do Paulo Gustavo, que a gente sabe que ele doou oxigênio lá para o Amazonas e tantas outras situações. Então, assim, não falou nada para ninguém. Esse é um exemplo de caridade. E aí a gente vê, né? Mas no geral, então, todas as catástrofes, as pessoas elas tendem a ficar mais emotivas, a ajudar mais. Só que tem pessoas sofrendo o ano inteiro. É igual eu falei um tempo atrás, na época do Natal. Natal todo mundo ajuda, todo mundo colabora com os velhinhos, com as crianças, com as pessoas que estão do lado. Só que essas pessoas, essas mesmas pessoas, elas requerem atenção o ano inteiro. Elas precisam comer, se vestir, as crianças têm que brincar com brinquedos o ano todo, não é só nessas épocas. Então, assim, eu acho louvável quando a gente vê em certos momentos que nós somos tocados a fazer algo, mas algo mais. Mas não que a gente deixe de fazer o restante do ano, que é o tempo todo a pessoa sofrendo. Tem tanta gente pedindo socorro, e quantas vezes, de uma forma muito conveniente, a gente ignora, a gente tem uma visão seletiva de determinados pontos. E a gente tem que olhar o mundo com os olhos de amor, olhar o mundo com os olhos de alguém que quer ajudar todos a que puder. Porque não há limite para a bondade. Não há limite quando você fala algo. Não, mas esse mês eu já fiz isso, esse mês eu já doei meu dinheiro para a igreja, esse mês eu já... então eu não preciso fazer mais nada. Não há limite para a bondade, meus queridos. A bondade, ela é infinita. Toda vez que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. E quando a gente fala em caridade, a gente fala muito na questão material, né? Vamos dar um dinheiro aqui, vamos fazer uma coisa ali. Mas, na verdade, tem várias formas de ser caridoso, né? Há o tempo que a gente despende àquela pessoa que está precisando de uma conversa. Ó, dona de casa, aquele caso assim, tá lá com a pia cheia de louça para lavar e bate a vizinha lá querendo desabafar, que acha que o marido está aprontando. Fala, meu Deus do céu, vou parar, vai parar. Se for possível, vai. Porque assim, a caridade genuína é aquela que você dá aquilo que você não tem, aquilo que te custa. Isso também pode ser tempo. Isso também pode ser, enfim, ouvir. As pessoas às vezes elas querem conversar. É claro que a caridade material ela é a mais vista, porque é a que existe miséria em abundância, infelizmente, no nosso planeta Terra. Mas tem outros tipos de caridade. E isso nos leva a refletir um pouquinho sobre a parábola do óbolo da viúva. Vou ler aqui para vocês. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, que é o lugar onde o pessoal deposita as oferendas, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos deram do que lhes abunda, ao passo que ela do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Nós podemos ver essa parábola em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Que é o que a gente falou no começo da nossa conversa dessa noite. Que a viúva, ela deu aquilo que fazia falta para ela, aquilo que realmente ela ia sentir realmente a falta daquilo. E enquanto que os outros que deram muito mais que ela em termos monetários, deram apenas aquilo que eles tinham sobrando.
que é a reflexão que eu fiz mais cedo com vocês. Então, eu penso que eu preciso fazer muito mais, porque hoje eu penso que dou aquilo que me sobra e eu preciso dar aquilo que realmente poderia me fazer falta. E nós conseguimos fazer essa reflexão se nós estamos dando aquilo que nos sobra ou o que temos de melhor em nós? Temos que ajudar a todas as pessoas, no trabalho, aquele colega que está nervoso, que veio conversar. Não, estou cheio de serviço aqui, mas, poxa, chama para um café, se for possível, lógico, ninguém vai fazer, ninguém vai ser demitido porque está conversando com o colega do problema, mas se é possível, se for possível, chamar para um café, entende o que está acontecendo, de repente a pessoa brigou em casa, brigou com a esposa, com os filhos e quer desabafar, entende? Nós temos que às vezes só ouvir o que a pessoa às vezes precisa somente conversar. E não podemos, é claro, permitir que ninguém seja inconveniente conosco, porque também existe um limite, né? O ser humano também tem um outro lado, que às vezes começa a passar dos limites, né? Então nós temos que ter cuidado, mas temos que sim que ajudar. E aí, por fim, tem mais uma passagem que eu queria deixar, que está dentro desse capítulo, que é convidar os pobres e estrupiados. Então, disse-lhe também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer o pão no reino de Deus. Está em Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15. É claro, meus irmãos, que Jesus não estava dizendo para que nós não façamos festa com os nossos parentes, os nossos amigos, mas ele sim estava dizendo no sentido de é um banquete, literalmente, né? Mas quando a gente fazer algo, fazer para pessoas que às vezes não tenham como retribuir. Então, quando a gente faz um banquete e convida um morador de rua, uma pessoa que jamais vai ter condição de retribuir o favor, aí sim a gente está fazendo bem. E sem câmera ali para filmar também, né, por favor. Mas quando a gente fizer algo nesse sentido, aí sim a gente está fazendo bem genuíno, sem esperar nenhuma recompensa. É disso que Jesus está dizendo nessa parábola. Como sempre ele fala muito em figura de linguagem. Mas o que é esse jantar? O que é esse festim? É tudo aquilo que a gente pode fazer de bom para o nosso irmão, né? E nós temos que ser eternamente gratos por ter a oportunidade de fazer o bem, porque é muito melhor a gente ajudar do que a gente ser ajudado. Se nós estamos na posição de ajudar, é porque assim Deus o permitiu. Sejamos gratos por estarmos nessa condição, porque poderia ser o inverso. Então, temos muito a agradecer a Deus pelo pouco que às vezes nós temos, nós achamos que temos, mas que às vezes é muito, né? E para fechar, tá? A caridade, ela também é uma forma às vezes de suportar, conviver com outros irmãos que a gente às vezes não suporta, mas a gente tem que conviver com aquela tia chata, com aquela vizinha que fala mal de todo mundo, aquele chefe que misericórdia. Também é caridade conviver com essas pessoas, e principalmente se a gente conseguir orar por elas, porque no nosso acordo reencarnatório tudo está traçado, as pessoas pelas quais a gente vai dividir a nossa encarnação. Então ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui de férias a turismo, nós estamos aqui para evoluir e resgatar dívidas. Então nós sabemos qual é o nosso histórico com essa pessoa nas vidas passadas, de modo que sim, se estivermos numa condição de conviver com alguém que é difícil,
Vamos tentar fazer isso com dignidade. Não estou dizendo que tem que amar ninguém, sair, né, aos beijinhos toda hora, mas respeitar também é uma forma de caridade, que ajuda na convivência. Então, assim, como vocês podem ver, a caridade ela tem um sentido muito amplo. E sempre que a gente fazer de uma forma que não humilhe a pessoa que receba. E sempre que a gente fazer do coração, e não somente aquilo que nos sobra, mas aquilo que nós temos de melhor, que é isso que Jesus quer de nós. Então, mais uma vez, meus queridos, eu gostaria de convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, um pouco mais iluminados com as palavras do nosso Mestre Jesus. E vamos emitir vibrações de intenso amor para todo o nosso universo, em especial o nosso planeta Terra, pela nossa fauna, pela nossa flora, pelos nossos mananciais, a nossa natureza que clama por socorro, a todos os países e dirigentes, em especial aquelas nações que estão em guerra, que os seus gestores, que os seus líderes possam olhar pelo seu povo com amor, com compaixão e deixar o ego de lado, que as guerras possam cessar, Senhor. E vamos vibrar também por todos os lugares de todos os mundos onde há irmãos em sofrimento, que eles recebam o nosso amor. Em especial, vamos vibrar pelos irmãos desempregados, aqueles que não sabem como vão pôr comida em casa, também aos irmãos em condições de rua, que moram debaixo das pontes, que também sejam abençoados. Vamos vibrar pelos irmãos perdidos no mundo da criminalidade, das drogas, dos vícios, dos abusos. Vamos vibrar pelos irmãos abandonados, nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos. Que eles recebam todo o amor que nós pudermos dar. Vamos vibrar também pelos doentes nos hospitais e nas camas em casa, que estão aguardando pela cura, pela libertação. Que esses irmãos recebam o ânimo da espiritualidade amiga para poder seguirem firmes com as suas missões. Vamos vibrar em especial por aqueles irmãozinhos que acharam, que não conseguiram suportar as provações terrenas e acharam que pondo um fim à sua vida resolveriam tudo. Mãe Maria, rogamos que vá até esses irmãos com sua falange de anjos protetores e ajude que eles possam ser curados, que eles recebam o nosso intenso amor, que eles possam se perdoar e possam conseguir, com muita luz no coração, atravessar essa provação que irão ter que passar. E vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos familiares, pelos lares em desajuste, por todos aqueles irmãos que sofrem e por aqueles irmãos de difícil convivência que não estão em nossas vidas por acaso, que nós possamos vibrar intenso amor por todas essas pessoas. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que nós tenhamos muito apoio de Jesus, de Deus, de Maria e de toda a espiritualidade amiga e bendita, para que possamos a cada dia sermos melhores. Que possamos pegar um pouco dessa luz para nós mesmos e iluminar o nosso coração. E possamos levar luz a todos os lugares onde nós formos. E deixamos uma vibração aberta para que seja levada pela espiritualidade amiga, aonde quer que seja necessário. Assim seja. Muito obrigado. Desejo uma excelente semana, com muita paz, muita luz para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.